E o nosso desejo é que Deus possa nos encher sempre do conhecimento da sua palavra. Se você perdeu algum estudo, é só voltar na transmissão da igreja, nas páginas da igreja, no YouTube, e acompanhar todas as mensagens que nós pregamos. Já são mais de 50 pregações até o capítulo 13. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 14. Iremos falar sobre o martírio do arauto do rei, a morte de João Batista. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo nesse texto maravilhoso para a nossa edificação. Mateus capítulo 14, de 1 a 12, é o texto que nós estaremos lendo. Quem achou, diga amém. Vamos lê-lo juntos? Vou tirar meus óculos para eu ler melhor, tá bom? Parece uma incoerência, né? Só preciso de óculos para longe. Miopia. Não tem astigmatismo, né? Diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Que Deus nos abençoe. Por favor, leiam aí, né, o verso 4, só vocês. Vamos repetir o verso 4? Pois João lhe dizia: não tinha lícito possuí-la. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida. E que possamos entendê-la, Senhor. Que possamos guardá-la no mais profundo dos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, que inspirou esta passagem, que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, que possamos entendê-la e praticá-la, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado pode levar a gente mais longe do que a gente quer ir. O pecado pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar. E o pecado pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. E nós podemos ver que o texto lido nos mostra a história de um homem adúltero, lascivo, tirano, chamado Herodes Antipas, o qual se rebelou contra a mensagem de João Batista, que era uma mensagem de arrependimento. E João disse: não tinha lícito possuí-la. E por causa disso, ele mandou prender João Batista e, por fim, matá-lo. João Batista é o último profeta da antiga aliança. Ele é o profeta profetizado por Isaías, profetizado por Malaquias. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele é o profeta profetizado que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele era o precursor do Messias. Em outras palavras, ele veio para preparar as pessoas para receber o Salvador, para receber o Redentor, para receber o Resgatador, e revelar o pecado e a necessidade que tinham de um Redentor, de um Salvador. Ele era o pregador do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Ele era humilde. Essa canção que nós cantamos cita uma parte da mensagem de João: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista chegou a dizer o seguinte: eu não sou digno de desatar a sandália de Jesus, porque ele é maior do que eu, é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele era corajoso. Ele disse para os fariseus e saduceus, os religiosos do seu tempo, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele disse também para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. E por causa disso, ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a consciência. As cenas dessa passagem são sombrias. O texto que nós acabamos de lê-lo é um texto que fala de infidelidade, divórcio, novo casamento, incesto, intriga política, ciúme, rancor, vingança, lascívia, luxúria, insensibilidade, crueldade, brutalidade, violência, remorso ímpio e luto piedoso. Em outras palavras, como o pecado pode embrutecer o ser humano e levá-lo a praticar as piores atrocidades contra Deus e contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo, a ponto de matá-lo. Assim, o pecado embruteceu Herodes Antipas. Ele era um tetrarca, ou seja, ele governava a quarta parte de um reino, mas ele fingia ser rei. Ele estava sob a autoridade de outro, mas era insubmisso, estabeleceu uma corte e regimes reais. Ele era ambicioso, corrupto e politicamente rebelde. Ele era idumeu, descendente de Esaú, mas ele reinou sobre a porção dos descendentes de Jacó. Ele era um homem dissoluto, dado a todos os tipos de excessos e atormentado por uma consciência culpada. Havia escutado João Batista pregar e ele o escutava com atenção e admiração, e ele não queria matá-lo, mas acabou fazendo isso por ceder ao homem lascivo e cruel em seu interior. Ele foi dominado por suas paixões, dominado pela lascívia. Ele foi incapaz de fugir aos julgamentos que fez, enquanto intoxicado e imerso na luxúria, nos prazeres e nas suas paixões. A soma de seus pecados, nós podemos ver aqui nesse texto, a prisão e tortura de João, o prendeu um homem inocente, um homem santo de Deus, um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O adultério com Herodias, a mulher do seu irmão. Os desejos criminosos, luxúria, juramentos precipitados. Ele falou: olha, eu te darei tudo. E ele olhou para a sua afilhada, ela chamava-se Salomé, nós sabemos isso pelo historiador Flávio Joséfo, e era uma adolescente, provavelmente de 15, 16 anos de idade, que dançava muito bem, provavelmente uma dança erótica. Não era uma dança de uma criança inocente, não era um balé, ela não era uma bailarina, mas alguém que dançou e encantou o rei. E nós podemos ver então que mais tarde isso tudo levou a uma eclosão de sua animalidade diabólica que culminou no assassinato de João Batista. A grande ideia dessa passagem é sobre a consciência pesada de um tirano que o levou a assassinar o arauto do rei Jesus, João Batista, por falar a verdade. João Batista só disse a verdade e ele morreu por causa da verdade. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, a consciência perturbada de um rei tirano. Nós podemos ver aí no verso 1 e 2. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela. E se aparecer aqui, se você quiser ler na tela, ou ler na sua própria Bíblia, em Mateus 14, 1 e 2. Todos juntos? Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse
aos que o serviam. Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Vejam bem, que só ouvir falar da fama de Jesus, ele ficou perturbado. Ele ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curava os leprosos, que fazia o paralítico andar, fazia o mudo falar, o surdo ouvir, os cegos eles passavam a enxergar, e até mortos eram ressuscitados. Ele ouviu falar da fama de Jesus, e ele já ficou com a sua consciência atormentada, pensando que João Batista havia ressuscitado. Ninguém é feliz, meus irmãos, praticando a impiedade ou a maldade. Nenhum homem é feliz vivendo no lamaçal do pecado. A consciência de Herodes o acusava de dia e de noite por causa da morte de João Batista. Ele dormia pensando num crime horrendo que ele fez contra um homem inocente. O profeta Isaías chegou a dizer o seguinte, que os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. O ímpio não tem paz, ele não consegue dormir direito. Ele, quando dorme, ele dorme com a sua mente perturbada, e quando ele se levanta, ele levanta com o seu coração atribulado, lançando de si lama e lodo. A alma de Herodes estava atormentada pelo fato de ter mandado cortar a cabeça de João Batista. E ele então diz, ele agora ressuscitou, pensava ele, pensando que Jesus era o João Batista ressuscitado, por isso operava nele forças miraculosas. Herodes está debaixo da acusação de sua consciência. No entanto, ele não está arrependido, mas ele está endurecido pelo pecado. O seu coração está empedernido pelo pecado. Pecado é o pior mal do mundo. E o ímpio não tem paz. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui é a rebeldia de um coração obstinado a pecar. Verso 3 a 5 diz assim, vamos ler comigo? Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Nós podemos ver aqui que nessa passagem, alguns chamam disso aqui de flashback, ou seja, era uma cena que já tinha acontecido. Era algo que tinha acontecido no passado, do assassinato aqui de João Batista. E aqui nós podemos ver que, apesar de Herodes ouvir claramente a verdade, ele a rejeitou. Ele ouviu a verdade, mas rejeitou a verdade. Herodias era filha de Aristóbulo. Que nome feio, não é verdade? Era um dos filhos de Herodes o Grande. E ela havia se casado com o meio-tio dela. Na lei de Moisés, o tio não pode casar com a sobrinha. Mas ela casou com Herodes Filipe. Mas acabou se envolvendo em um relacionamento adúltero com o tio, agora, Herodes Antipas. Ele foi visitar o irmão em Roma, e lá ele se namorou com a sua cunhada e casou-se com ela. E ao casar-se com Herodias, a mulher de seu irmão, Herodes Antipas tinha quebrado a lei judaica, cometendo o incesto, e tinha ofendido a moral e a decência, cometendo também o adultério. Levítico 18:16 está escrito o seguinte, não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. É isso que ele fez. E esse matrimônio adúltero foi denunciado publicamente por João Batista. João Batista foi corajoso, não foi? Porque Herodes Antipas era autoridade na região da Galileia e da Pérea. E então João Batista
aponta o dedo para Herodes Antipas e diz: olha, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. E por essa razão, João estava preso por não abrir mão da verdade e combater o erro onde quer que ele seja encontrado. No entanto, meus irmãos, Herodes Antipas não queria abandonar o seu pecado. Hoje a gente fala muito do politicamente correto, né? Hoje tem aquela musiquinha mundana aí, ado, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, cada um vive a sua vida do jeito que você quiser. O que João tinha que falar a respeito do pecado aqui de Herodes Antipas? Mas João era profeta de Deus. E nós podemos ver aqui que Herodes Antipas não queria abandonar a sua vida de pecado, não queria desistir do seu adultério, não queria desistir de Herodias. Ele estava envolvido pela luxúria, pela cobiça, pela lascívia. Ele não queria desistir de uma vida profana, e por essa razão ele arruinou a sua vida. O coração de Herodes Antipas era um coração cheio de ódio contra João Batista. Veja o que diz o verso 5 aí. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Inicialmente, ele não conseguiu matá-lo por temor. Ele pensava o seguinte: será que politicamente eu vou perder matando João Batista? Então ele pensou politicamente: olha, ele é um profeta, e eu vou perder o apoio popular. E por isso, eu não quero matá-lo, mas agora, né? Mas o texto fala assim, olha, querendo matá-lo, temia o povo. Então, João Batista, meus irmãos, era um profeta de Deus. E ao criticar Herodes por sua imoralidade, João Batista estava seguindo uma antiga tradição dos profetas. Moisés, por exemplo, confrontou o Faraó, dizendo: deixa aí o meu povo. Tem água aqui, André? Você está preocupado com a água, é isso? Moisés confrontou o Faraó e libertou o povo do cativeiro egípcio, aquele povo que estava escravizado há 400 anos. E Deus libertou o seu povo ali do Egito com mão forte e braço estendido. Elias confrontou o rei Acabe, que era casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que era uma encarnação do mal, que introduziu o baalismo em Israel. E Elias foi chamado de o perturbador de Israel, por Acabe. Mas Elias chegou a dizer para Acabe: és tu o perturbador de Israel, não eu. Você que é o perturbador de Israel, porque você introduziu juntamente com Jezabel a idolatria em Israel. Daniel confrontou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e alertou sobre a sua futura humilhação. E por causa da sua soberba, Nabucodonosor comeu capim com os animais durante 7 tempos. Amós, ele criticou os pecados do rei Jeroboão II, que era um rei também idólatra. Mas o governo, meus irmãos, e os governantes não gostam de ser confrontados. Eles estão no poder, eles têm fama, eles têm poder bélico, eles têm poder financeiro, eles têm o poder da mídia, eles têm o poder do seu lado, eles têm o grande sistema do seu lado, e eles acham que podem prender e matar quem eles quiserem. No entanto, João Batista era uma voz profética para chamar os homens ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos. Ninguém entra no reino do céu sem arrependimento. E de igual forma, a igreja deve atuar, meus irmãos, como consciência do Estado e da cultura. Em outras palavras, a igreja precisa executar uma função profética quando o Estado passa dos limites. A igreja deve levantar-se contra um Estado totalitário, porque o Estado não é Deus.
A igreja deve se levantar contra leis injustas, leis de opressão, leis do abuso da autoridade, leis que querem aprovar o aborto, leis que querem aprovar a ideologia de gênero. A igreja é consciência do Estado, a igreja é sal da terra e luz do mundo, e se a igreja perder o seu sabor, ela deixa de ser igreja. A igreja é a consciência do Estado, e por esta razão, meus irmãos, políticas anticristãs devem ser combatidas pela verdade. O Estado existe para promover justiça e retidão na terra. Segundo um escritor chamado R.C. Sproul, ele diz assim uma coisa é declarar a independência de Deus, outra coisa é obter a independência dele. Ninguém é independente de Deus. A criatura não pode ditar ordens para o Criador. Não há magistrado algum no mundo que esteja livre do governo soberano do Deus Todo-Poderoso. Nem o STF, nem o STJ, nem o Superior Tribunal Militar, nenhuma instituição humana está fora do controle e da soberania de Deus. As pessoas gostam de pensar que podem fazer separação entre o governo e Deus, mas Ele não permite isso. Ele usa a igreja como uma voz profética para falar ao governo. Nós somos a voz de Deus. É a igreja que defende os valores da família. Já pensou se não houvesse igreja? As famílias estavam destruídas. Não existe esperança, meus irmãos, fora de Cristo. A salvação não está na educação, a salvação não está na política, a salvação não está no Estado, não está no governo, a salvação está em Cristo. Só Ele pode mudar corações. Só Ele pode mudar vidas. E por isso, como igreja, nós devemos exercer o nosso papel profético como João exerceu, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos aqui, um rei embriagado por suas paixões e inconsequente em suas promessas. Veja o que diz aí o verso 6 a 8, vamos ler comigo? Ora, chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O dia era favorável para Herodias colocar os seus planos em ação. Qual que era o plano maior de Herodias? Matar João Batista. Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes de sua corte, aos oficiais militares, às autoridades da Galileia. Nós podemos ver isso no Evangelho paralelo, no Evangelho de Marcos. As festas reais eram extravagantes, tanto em sua ostentação. Hoje a gente fala do funk ostentação, né? Mas os poderosos também fazem as suas festas, e às vezes regadas com dinheiro público. E também nos seus entretenimentos. A filha de Herodias estava nos planos de sua mãe. Vejam bem que era uma mãe que usava a beleza, a luxúria, a lascívia de sua filha para atrair os homens. É aquele tipo de mãe, né, que deixa a sua filha dançar lambada, ir para a balada, ir para as noitadas, sem falar nada. É isso aí, aproveita a sua juventude, né? E aí ela vai se chafurdando nos prazeres, nas luxúrias, nas drogas. Um dia passando aqui, saindo da igreja, né? E aí tem um bar ali, eu vi uma moça, né? Vomitando ali, irmão, bêbada, é triste, né? Ver pessoas escravizadas pelo alcoolismo. Ver pessoas escravizadas, né? Pelas drogas. Quantos filhos escravizados. A filha de Herodias estava, então, sendo usada por sua mãe, né, para, quem sabe, encantar os homens convidados aqui do rei. A sua dança não era uma dança de uma criança inocente, mas era uma dança lasciva, pré-arranjada por Herodias para concretizar o seu propósito quanto à morte de João Batista. Herodes já estava escantado pela força do vinho, e disse a jovem: peça o que quiser,
e eu lhe darei isso. Vejam bem que um homem inconsequente em suas promessas. E ela então consultou a sua mãe. Ela chegou no ouvido da sua mãe e disse: o que eu vou pedir? E ela respondeu: a cabeça de João Batista num prato. Na verdade, eu fico pensando, quem é que perdeu a cabeça? João Batista ou o rei Herodes? Quem de fato perdeu a cabeça? E voltando-se à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Mãe e filha estavam unidas num plano de morte. Pensou, tramando a morte de um homem de Deus. O rei se entristeceu, mas teve que cumprir o seu juramento. Do contrário, sofreria um vexame na frente de um grupo de pessoas influentes, de pessoas poderosas do seu reino. E Herodes era um homem que falava sem pensar e agia de forma insensata. Contudo, meus irmãos, ele poderia ter dito para Salomé, se ele fosse um homem juizado, um homem temente a Deus, ele poderia ter dito: eu te prometi que lhe daria um presente, e não que cometeria um crime. Porque colocar a cabeça de João Batista num prato era crime, era um homicídio. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que com ele estavam à mesa, determinou que lhe a dessem e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem. Vejam bem, meus irmãos, vamos supor que alguém cortasse a cabeça de um indivíduo aqui na rua e colocasse na mão de uma adolescente aqui nesta noite, esta cabeça num prato e colocasse na mão de alguém. A gente ficaria assim, indignado. Uma vida foi ceifada, uma vida foi tirada, e esta moça pega a cabeça de João Batista como se fosse um troféu, como se fosse um prêmio, como se fosse uma vitória, e leva esta cabeça para sua mãe. Imagine esta cena acontecendo, que tristeza. Mas elas agem como se fosse algo normal, algo vitorioso. Segundo o reverendo Hernandes, o bolo de aniversário não veio coberto de velas, mas com o sangue de um homem inocente, com a cabeça do maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor de Jesus. Que tristeza! O maior homem nascido dentre os nascidos de mulher, o mensageiro do Messias, o arauto do rei. O problema de Herodias, meus irmãos, que ela queria eliminar o único homem que tinha tido a coragem de confrontar com o seu pecado. Ele queria cancelar o CPF desse homem. Hoje a gente fala muito aí da cultura do cancelamento nas redes sociais, né? Você fala alguma coisa que é politicamente incorreta, as pessoas vão te cancelar na rede social. Aqui ela queria cancelar o CPF e a vida desse homem. E elas conseguiram. Ela queria satisfazer o seu desejo sem que ninguém lhe recordasse a lei moral. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que defende o movimento feminista? Meu corpo, minhas regras. Assim, nós podemos ver essa triste história. Herodes assassinou João para poder pecar em paz, com a consciência tranquila. Embora nós podemos ver aqui que isso não aconteceu, porque toda a família era uma família perturbada. Herodias esqueceu que, embora não voltasse a encontrar-se com João, ainda teria que encontrar-se com Deus. João não estaria mais neste nível terreno, mas todos nós iremos prestar contas diante de Deus, pelo bem ou mal que nós fizermos através do nosso corpo.
Quando os discípulos de João Batista, meus irmãos, souberam de sua execução, imediatamente recolheram o seu corpo para dar-lhe um enterro adequado. Veja o que diz o verso 12, vai aparecer aí na tela aí, vamos ler juntos? Então, vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Então nós podemos perceber que eles deram um enterro digno para João Batista. Eles perderam o seu líder aqui, mas não perderam a fé. E após o sepultamento de João Batista, os seguidores de João foram até Jesus. E por quê? Porque Jesus é o consolo para a alma atribulada, para a alma cansada. Não é isso que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses discípulos de João encontraram descanso em Cristo. Eles vão a Jesus e nele encontram consolo, segurança, paz e completa explicação de tudo que sofrem. Só em Cristo, meus irmãos, nós podemos vencer as injustiças desta vida, as tristezas desta vida, os abatimentos desta vida. Só em Cristo. Só Cristo pode consolar uma família enlutada, injustiçada. Só Cristo. Segundo Sproul, no luto, na dor e na perda, não há lugar melhor para ir senão a presença de Jesus. Que possamos correr para os braços de Jesus, para a presença dele. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? O que você enfrenta na família, no trabalho, na sociedade? Corra para Jesus, corra para a presença de Jesus. Só nele nós temos consolo. João foi recolhido para que os discípulos de João pudessem ir a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é isso que João falou para os discípulos? Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. E ele, quando viu João vindo, Jesus vindo para ser batizado por ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além do mais, meus irmãos, o fim temporário da morte física não é o pior inimigo da humanidade. A alienação de Deus é muito pior. Aquele que está longe de Deus está com um inimigo muito pior, porque as pessoas estão correndo a passos largos para o inferno. Aqueles que assassinaram João Batista estão em pior perigo. Estar morto crendo em Cristo é mais abençoador do que estar vivo sem crer nele. Aquele que vive a vida sem crer em Cristo está vivendo em muito maior perigo, porque quem morreu vive em Cristo, enquanto aqueles que assassinaram João Batista já estão mortos e irão pagar eternamente pelos seus pecados, porque assassinaram um homem santo de Deus. Viver a vida com Jesus, meus irmãos, a melhor coisa foi o que João viveu. João viveu desde a eternidade, apontando a sua mensagem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nele que nós temos esperança. Ele é o nosso consolo, é o nosso abrigo, o nosso conforto. Ele enxuga as nossas lágrimas, ele perdoa todos os nossos pecados. Ele nos dá a vida eterna, ele nos dá o perdão eterno, só em Cristo. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Conhecendo mais e mais a Cristo. Herodes conhecia apenas a fama de Jesus, mas não sabia de fato quem era Jesus. Não basta ouvir sobre a fama de Jesus, é preciso conhecê-lo, é preciso conhecer quem de fato é Jesus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século é o diabo que cegou a mente dos incrédulos. Os efeitos noéticos da queda, mente corrompida pelo pecado, mente corrompida pelo diabo. No entanto, nós só podemos conhecer a Jesus se Ele abrir os nossos olhos. O Senhor Jesus diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer Jesus é tudo, meus irmãos, é a melhor coisa da vida. Se a gente não conhecer Jesus, nós teremos
concepções, cosmovisões equivocadas a respeito de Cristo. Cristo é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. O pecado cegou o nosso entendimento e só Cristo pode iluminar o nosso entendimento para conhecê-lo, que possamos conhecê-lo mais e mais, e conhecer Jesus é a melhor coisa da vida. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos, fazendo morrer a nossa natureza terrena. Herodes e Herodias estavam determinados a viver na prática do pecado, nos prazeres, na lascívia, na luxúria. Herodias usou um dia especial de aniversário para planejar a morte de um homem bom, justo e santo. Eles eram para estar agradecendo o dia do nascimento. Vamos aqui fazer um culto de gratidão, vamos pedir perdão a Deus, vamos soltar João Batista da prisão, e vamos consertar a nossa vida com Deus. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho, e eu vou tentar reconstruir o meu casamento, a minha família. Mas não é isso que eles fizeram. Eles continuaram, dando vazão à sua carnalidade. Eles queriam pecar em paz, sem ser corrigidos pela palavra de Deus. E o pecado, meus irmãos, é altamente destrutivo. Herodes Antipas destruiu o seu casamento, destruiu a sua reputação. Veja a má fama que esse homem tem na história da humanidade. Destruiu a vida de João Batista. João Batista está no céu, mas Herodes Antipas está no inferno, sofrendo pelos seus pecados. Por isso, Paulo chega a dizer para todos nós que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus, nós devemos crucificar a nossa carne. Nós devemos crucificar a nossa natureza pecaminosa, porque aqueles que estão vivendo na carne não podem agradar a Deus. Nós somos o país conhecido, o país do futebol, o país do carnaval. E todos os anos, em todo o Brasil, acontece o carnaval, que é a festa da carne. Mas como cristãos, nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Nós temos por trás das mídias sociais uma indústria da pornografia que ganha bilhões com a pornografia. Nós devemos crucificar a nossa natureza pecaminosa para que o nosso dedo não possa clicar em páginas pornográficas, para que você não seja viciado, escravo da pornografia. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Veja bem, que a cobiça de Herodes o levou a prender João e depois assassiná-lo. E por isso nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Mas vejam bem, meus queridos irmãos, em terceiro lugar, conviveremos, vivendo sem medo de dizer a verdade e morrer pela verdade. Diga a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João Batista disse para Herodes: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Ele disse a verdade. Ele falou a verdade, ele profetizou a verdade. E por causa dessa verdade, ele foi preso e morto. Não abra mão da verdade de Deus por medo de não ser aceito pela sociedade, ser preso ou até mesmo morrer. Nós não estamos aqui para receber o aplauso do mundo. O mundo não tem nada para nos dar. Nada. Mas Jesus tem tudo para nos dar. Ele nos deu a sua vida, Ele morreu a sua morte na cruz do Calvário por nós. Pelos nossos pecados, Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, sempre sofrerá oposição religiosa e política. Não tenha medo de defender os valores da família em face da agenda de gênero. Não tenha medo de combater as políticas anticristãs como aborto, a legalização das drogas, a ideologia de gênero. Não tenha medo de combater o pecado onde quer que ele apareça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ah, pastor, e se as pessoas não me ouvirem? Não importa, pregue a mensagem, porque aprova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, fale da verdade e morra pela verdade. Morra pela verdade. Porque quem segue o caminho da mentira, da luxúria, do pecado, meus irmãos, essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, está caminhando com Jesus, andando com Jesus para a morada celestial. Para a morada celestial. Que possamos viver sempre dizendo a verdade e que possamos estar dispostos a morrer pela verdade. E o Senhor Jesus disse que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.